Ô Carlos, muita gente não sabe porque eles só ficam ali recebendo e mandando Pix, mas o Pix é uma plataforma, é uma infraestrutura de pagamento que conecta bancos e vários outros setores e entidades desse grande ecossistema que é o mercado de pagamentos brasileiro. Que outras inovações ou tecnologias bancárias surgiram na esteira do Pix? Eu acho que o Pix ele teve talvez ele puxou um pouco essa necessidade de serviços mais velozes, de serviços mais rápidos, né? Até porque é um pagamento instantâneo, é uma transferência instantânea. É, o Pix ele acabou se juntando também, explorando muitas sinergias com outro projeto que corria em paralelo no Banco Central, que é o Open Finance. Eu acho que o Open Finance ele teve uma relevância, continua tendo, né, uma relevância muito grande para complementar aquilo que a tecnologia já embarcada dentro do Pix pudesse acrescentar em termos de novas dinâmicas, de novos serviços, de mecanismos diferentes, né? Em paralelo, o Banco Central também começou a explorar possibilidades de uma moeda digital e casos de uso que pudessem ser também aproveitados dentro de uma outra tecnologia, e o setor financeiro, né, os agentes privados, olhando para aquela plataforma e entendendo como é que outros produtos poderiam ser construídos em cima dessa plataforma. Então, a gente vê, por exemplo, brasileiros que podem ir para outros países, seja para a Argentina, para o Chile, para Portugal, para os Estados Unidos, e eventualmente chegar lá e pagar com Pix, né? Outro dia eu recebi uma foto de uma colega que estava no El Corte Inglês em Lisboa, e a placa maior de propaganda deles lá é pague com Pix, né? E o símbolo do Pix no meio dessa placa na loja, né? Então, eu recebi essa foto, e isso só foi possível porque o Pix ainda não tem o seu produto, o Pix Internacional, embora não tenha um nome específico para ele, né? Mas já se tinha desde o início o planejamento de uma integração do Pix na comunidade internacional ou no ecossistema internacional. Tanto é que um dos requisitos para o nome do Pix era que o nome fosse curto e fácil de ser compreendido, falado por outros idiomas também, especialmente o idioma inglês. Mas isso tudo, enquanto isso não acontece, essas instituições foram identificando mecanismos, esses prestadores de serviço de pagamento, fintechs, etc., foram identificando mecanismos de se viabilizar esse tipo de transação, né? Então, acho que foi um estímulo muito grande a todo mundo pensar em como inovar, em como ir construindo uma coisa sobre a outra. Carlos, e já que você trouxe essa inserção do Pix no cenário internacional, a gente sabe que na Índia existe o UPI, né, que é um sistema de pagamento que é parecido com o Pix. Algumas pessoas falam que é parecido com o Pix. E a pergunta é, o que que eles, em que momentos eles se parecem, em que momentos eles se diferem e quem se inspirou em quem nesse movimento aí dessa inovação? Não, legal. O UPI é uma plataforma talvez a mais próxima do Pix que a gente conhece na experiência internacional, né? Também teve uma participação muito ativa do Banco Central da Índia, o que é bastante importante, porque existe a necessidade de coordenar todos esses agentes. Essa coordenação é melhor feita por um agente neutro, né, e nada melhor do que o Banco Central, o regulador, como esse agente neutro para fazer toda essa coordenação. As tecnologias utilizadas também têm alguma similaridade, né? Então, tem ali a possibilidade de se pagar com QR Code, de se utilizar uma chave, etc. Tem os pagamentos recorrentes. Existe uma dificuldade maior, no caso deles, na adoção do UPI em relação ao que a gente teve no Brasil, né? Por um contexto ali específico da Índia, a adoção, embora a quantidade de transações seja muito alta também, mas se você pegar a quantidade de transações per capita e a quantidade de pessoas que efetivamente usam o UPI, ele não se compara ao que a gente vê aqui no Brasil, né? No Brasil, a gente tem basicamente ou aproximadamente 90% da população adulta brasileira usando o Pix.
É um número, assim, muito significativo, muito expressivo, ou seja, quase tendendo a 100%, né, porque existem pessoas que estão, por algum motivo, estão fora ali das possibilidades de efetivamente operacionar no sistema financeiro. No caso da Índia, esse número chega próximo a 50%, né, então, assim, ainda existe um potencial muito grande de se entender melhor o porquê que a população indiana não adotou o UPI na mesma extensão da população brasileira, né, de como foi a adoção na população brasileira. Existem alguns estudos tentando identificar isso no momento, mas do ponto de vista conceitual, eles são, de alguma forma, eles têm alguma proximidade, né? E é difícil dizer quem se inspirou em quem, né, porque cada solução ela é feita para a sua própria realidade, né? Não tem uma solução para todo mundo, não tem uma receita de bolo. Existe sim a necessidade de se entender as necessidades, o contexto, as infraestruturas disponíveis de cada país e construir uma solução que se adeque àquelas necessidades e àquele contexto específico, né? Então, talvez seja o caso e os estudos estão indo nesse sentido, de se entender melhor quais são os obstáculos a essa maior adesão, essa maior utilização do UPI na Índia, né? Eu acho que é um pouco disso, né? O nosso caso, o lado do Pix aqui no Brasil, ele teve esse viés muito forte, né, de coletarmos informações sobre as necessidades, sobre os usuários, sobre o contexto, antes de efetivamente partirmos aí para implementar essa solução. Ô Carlos, e a Índia é um dos integrantes do BRICS, assim como o Brasil, e a gente sabe que tem uma negociação para todos os integrantes, de alguma forma, conectarem os seus vários sistemas de pagamento instantâneo, o Pix, o UPI, e o da China, o da África do Sul, o da Rússia. Mas, para além dessa negociação que há dentro dos BRICS, dentro dos países do BRICS, o Pix trouxe interesse de outros países que queriam importar essa tecnologia para os seus próprios sistemas financeiros. Como que é isso? Como que foi esse assédio do bem entre os países interessados em levar o Pix para a nação deles? Eu acho que, pelo fato do Pix ter se tornado uma referência mundial em ecossistemas de pagamentos instantâneos, a demanda pela utilização do Pix em outros países, de alguma forma, né, seja exportando a tecnologia ou tendo uma plataforma, foi altíssima, né? Há uma visão, acho que clara, e isso está dentro dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, inclusive no G20, etc., de como fortalecer o ecossistema de pagamentos no mundo, e uma dessas, inclusive nessas transações internacionais, nesses pagamentos transfronteiriços, e uma dessas alternativas é você conectar esses vários pagamentos instantâneos. Só que para você conectar os vários pagamentos instantâneos, eles precisam ser fortes localmente antes dessa conexão acontecer, porque senão não faz sentido, né? Eu vou conectar o Pix com um sistema no outro país X, se esse outro ecossistema no país X não tiver uma adesão adequada, essa via não vai funcionar, né? Essa estrada não vai ser utilizada, né? Então, há uma visão clara de que os fortalecimentos dos sistemas de pagamentos instantâneos poderia trazer esse benefício de uma maior integração entre esses sistemas, facilitando todo o fluxo de pagamentos internacionais, né? Então, nesse sentido, exportar uma tecnologia como um Pix seria algo que poderia beneficiar. Acontece que, como eu falei, cada país ele tem uma necessidade diferente, né? Cada país ele tem um contexto que exige solução, que não necessariamente é somente pegar o que foi feito no Pix e levar, encaixar dentro do que tem a outra jurisdição. Precisa ser entendido o contexto, as possibilidades, o que aquela jurisdição efetivamente precisa em termos de pagamentos, para saber se faz sentido e fazer com que, eventualmente, tivesse todo um processo de customização dessa solução para aquele país, né? Então, todo esse processo seria extremamente custoso e, basicamente, ele torna, do ponto de vista prático, meio que inviável esse processo. Qual